Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa terceira fase de aulas remotas. E na aula de hoje nós abordaremos o conteúdo chamado de isótopos. Eu sou a professora Aline, professora da disciplina de Ciências, então vamos começar mais uma aula. Antes de iniciarmos o conteúdo de isótopos, eu gostaria que vocês relembrassem algumas informações que vão ser muito importantes para o entendimento da aula de hoje. A primeira delas é que, como eu falei em aulas passadas, cada elemento químico ele apresenta o seu número atômico. O número atômico quer dizer o número de prótons, ou seja, de partículas com carga positiva que aquele átomo apresenta. Então, o número atômico representa o número de prótons. Cada elemento químico tem o seu número atômico, ou seja, a sua quantidade de prótons. Então, vamos observar um exemplo aqui. O elemento químico oxigênio, ele tem número atômico igual a 8. O número atômico, ele é representado pela letra Z. Então, significa que o elemento químico oxigênio tem Z igual a 8. Isso quer dizer que ele tem 8 prótons. Então, vamos observar átomos do elemento químico oxigênio. Observem aqui que nós temos a estrutura do átomo. Aqui em amarelinho nós temos os elétrons, que são as partículas com carga negativa, e aqui no centro nós vamos ter o núcleo. No núcleo do átomo nós encontramos os prótons, que são as partículas com carga positiva, e os nêutrons, que são as partículas sem carga elétrica. Então observem que esse átomo ele tem 8 prótons, certo? Os átomos que apresentam 8 prótons, que têm número atômico igual a 8, são átomos do elemento químico oxigênio. Então, esse átomo é um átomo do oxigênio. Observem aqui a imagem desse outro átomo. Esse outro átomo também apresenta 8 prótons. Então, significa que ele tem número atômico igual a 8, o que quer dizer que ele é um átomo também do elemento químico oxigênio, pois cada elemento químico ele tem o seu número atômico, isto é, a sua quantidade de prótons que é característica dele. Compreendido isso, vamos para o próximo slide. Outra coisa que a gente falou em aulas passadas foi sobre o número de massa. O número de massa, ele é a soma do número atômico, ou seja, do número de prótons, mais o número de nêutrons. Então, o número de massa, ele é calculado usando essa expressão. A é igual a Z mais N, onde A é o número de massa, Z é o número atômico, ou seja, o número de prótons, e N é o número de nêutrons. Então, o número de massa de um átomo é calculado somando os prótons mais os nêutrons, certo? Então, vamos ver se vocês entenderam, relembraram, na verdade, o que eu falei através desse exemplo. Eu pergunto na questão, qual o número de massa do átomo a seguir? E aí eu tenho uma imagem aqui do meu átomo para ser analisado. Para calcular o número de massa, nós precisamos saber qual é o número atômico, isto é, a quantidade de prótons, e qual é o número de nêutrons. Então, nós vamos olhar aqui para o centro do átomo, que é o núcleo. Aqui, observem que eu tenho 3 prótons. 1, 2, 3. Então, o número atômico desse átomo é 3. O Z dele é igual a 3. Vamos agora contar quantos nêutrons esse átomo apresenta. Então, os nêutrons estão sendo representados aqui sem carga, e eu tenho 1, 2, 3, 4 nêutrons. Então, o número de massa desse átomo vai ser 3 mais 4, ou seja, 3 prótons mais 4 nêutrons, que vai dar igual a um número de massa igual a 7. Para saber o número de massa de um átomo, eu somo a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. E por fim, a gente precisa relembrar também o que é, como a gente representa um átomo. O átomo ele costuma ser representado pelo símbolo, e além do símbolo, a gente vai ter no canto superior o número de massa daquele átomo, e no canto inferior
o número atômico daquele átomo. Então, no caso desse átomo que a gente acabou de observar, que tem número de massa igual a 7 e número atômico igual a 3, o número de massa ficará no canto superior e o número atômico ficará no canto superior ao símbolo daquele átomo, certo? Então, dessa forma, a gente consegue representar os átomos. Eu consigo notar que existe um elemento químico quando eu tenho, perdão, gente, um elemento químico, ele é formado por átomos com o mesmo número de prótons. Então, o conjunto de átomos que apresentam a mesma quantidade de prótons, ou seja, o mesmo número atômico, é o que eu chamo de elemento químico. Então, vamos imaginar que esses cientistas estão analisando um tubo que tem um material repleto por átomos. Eles vão observar esses átomos e notam que esses átomos eles têm número atômico, ou seja, a quantidade de prótons igual a 8, o que significa que eles são átomos do elemento oxigênio. Só que o interessantemente, o que foi que eles notaram? Eles notaram que alguns átomos de oxigênio têm número de massa igual a 16 e outros átomos de oxigênio têm número de massa igual a 18. Então, observem que eles têm a mesma quantidade de prótons, 8 prótons, porém o número de massa é diferente. Esse átomo de oxigênio tem 16 e esse outro átomo de oxigênio daquela amostra tem número de massa igual a 18. Vamos entender o que está acontecendo aqui nessa situação. Então, a curiosidade que surge é que se todos aqueles átomos que os cientistas estão analisando são átomos do elemento químico oxigênio, por que que eles têm número de massa diferentes? Então, a gente consegue explicar isso observando que o número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Se aqueles átomos eles têm a mesma quantidade de prótons, porém, o número de massa está diferente, é porque certamente a quantidade, ou seja, o número de nêutrons nos átomos do oxigênio, eles vão ser diferentes. Então, embora todos os átomos de oxigênio tenham o mesmo número de prótons, eles possuem um número de nêutrons diferente. Então, por isso que o número de massa deles é diferente, certo? E aí nós chegamos finalmente no conteúdo da aula de hoje, que é a compreensão do que são isótopos. Eu digo que eu tenho isótopos quando eu tenho átomos de um mesmo elemento químico que tem número de massa diferentes. Então, vamos analisar os isótopos do oxigênio. Observem aqui que esse átomo, ele tem 8 prótons. Então, o Z dele, o número atômico, é igual a 8. Esse outro átomo, ele também tem 8 prótons, então o Z dele é igual a 8. Quando um átomo tem 8 prótons, número atômico igual a 8, ele é um átomo do elemento químico oxigênio. Então, esse é um átomo do elemento químico oxigênio e esse também é um átomo do elemento oxigênio. Só que agora nós vamos analisar o número de massa desses átomos. O número de massa é calculado somando os prótons mais os nêutrons. Então, vamos ver quantos nêutrons tem esse átomo. Tem 8 nêutrons. Então, eu vou somar 8 prótons mais 8 nêutrons, que vai dar um número de massa igual a 16. Ok? Vamos observar agora o segundo átomo. Esse átomo ele tem 8 prótons e ele tem 10 nêutrons. Vamos calcular o número de massa somando os 8 prótons mais os 10 nêutrons, que vai dar igual a 18. Então, observe que eles são átomos do mesmo elemento químico, que é o elemento oxigênio, porém, eles têm número de massa diferente. Esse átomo tem número de massa igual a 16 e esse outro tem número de massa igual a 18. Sempre que eu tenho átomos de um mesmo elemento químico que tem número de massa diferente, eu digo que esses átomos são isótopos. Então, esses dois átomos são isótopos do elemento oxigênio. Vamos representar agora os isótopos do elemento oxigênio.
como eu falei, perdão, a representação de um átomo ela é feita colocando o símbolo desse átomo e a indicação no canto superior do seu número de massa e no canto inferior do seu número atômico, que é a quantidade de prótons. Então, para representar o elemento oxigênio, eu vou fazer o seguinte. Esse isótopo que apresenta, que o elemento oxigênio apresenta, ele vai ser representado da seguinte forma. Eu vou colocar o símbolo O do elemento oxigênio. No canto superior, eu vou colocar o número de massa, que a gente já viu que é 16. E no canto inferior, o seu número atômico, que é 8. O segundo átomo que a gente analisou, que é um isótopo do oxigênio, ele apresenta o número de massa igual a 18, que será indicado acima, no canto superior, e o número atômico igual a 8, que será indicado no canto inferior. Então, dessa forma, eu tenho a representação de dois isótopos do elemento oxigênio. Para ficar mais claro o que são isótopos, vamos para o segundo exemplo, agora analisando isótopos do elemento hidrogênio. A imagem está mostrando 3 isótopos de hidrogênio. Vamos analisar. Observem que esse átomo aqui, ele tem um elétron aqui, e aqui está o núcleo desse átomo. No núcleo desse átomo, só existe um próton. Então, esse átomo aqui, ele terá um número atômico igual a 1. Como ele só tem um próton, o seu A também será igual a 1, pois 1 mais 0 de nêutrons que não existem será igual a 1. O segundo átomo que está sendo mostrado, ele mostra um átomo que tem um próton e um nêutron no seu núcleo. Então, o número atômico dele será 1, pois ele só tem um próton. E o número de massa será a soma do próton mais o nêutron. Então, um próton mais um nêutron vai dar número de massa igual a 2. O terceiro átomo de oxigênio, ele tem um próton e 2 nêutrons. Então, o número atômico dele é 1. E o número de massa desse átomo será 3, pois um próton mais 2 nêutrons é igual a 3. Então, vamos representar esses isótopos de elemento hidrogênio. Eu vou colocar o símbolo do hidrogênio, que é H, e em cima o número de massa e embaixo o número atômico. Então, coloco o número de massa, que é 1, e o número atômico, que é 1 aqui abaixo. Segundo isótopo, ele tem a massa igual a 2, que é colocado no canto superior, e o número atômico igual a 1, que é colocado no canto inferior. Terceiro exemplo de isótopo. Ele tem o número de massa igual a 3, que é colocado aqui no canto superior, e o número atômico igual a 1 no canto inferior. Então, percebam que são átomos do mesmo elemento químico, porém com número de massa que é diferente. Então, são isótopos. Na natureza, todos os elementos químicos naturais possuem isótopos. Em nosso planeta, por exemplo, o elemento químico oxigênio existe na seguinte proporção de isótopos. O isótopo com massa igual a 16, que a gente viu ao longo da aula, ele corresponde a 99% do oxigênio, do elemento oxigênio presente na natureza. Já o isótopo de oxigênio, que tem massa igual a 17, ele existe em 0,03% na natureza. E o oxigênio com massa igual a 18, ele é o oxigênio que existe numa proporção de 0,20% na natureza. Então, todos os elementos químicos, eles apresentam isótopos e esses isótopos existem em proporções diferentes no nosso planeta. Então, vamos praticar um pouco do que a gente aprendeu na aula de hoje através de questões. Então,
A primeira questão diz, dados os átomos abaixo, indique quais são os isótopos. Então, vocês vão observar aqui que nós temos 4 representações de átomos. O átomo A, o átomo B, o átomo C e o átomo D. Para observar quais deles são isótopos, a primeira coisa que a gente precisa notar é o número atômico, ou seja, a quantidade de prótons que deve ser igual, pois o número atômico igual indica átomos do mesmo elemento químico. Então, vamos ver quais são os átomos que têm o mesmo número atômico. O número atômico, ele está localizado no canto inferior, lembrem-se disso. Então, nós vamos olhar esse número que está no canto inferior desses átomos, certo? Então, quais deles apresentam o mesmo número atômico? Observem que é o átomo A, que tem número atômico igual a 10, e o átomo C, que tem número atômico igual a 10, certo? A outra coisa que a gente deve observar é, para considerar um átomo como isótopo, eles possuírem um número de massa diferente. O número de massa é o número que está no canto superior. Então, vamos observar esses dois átomos, átomo A e átomo C, e aí vamos notar se eles têm um número de massa diferente. Observem que sim, esse tem número 20 e esse tem 25. Se eles têm o mesmo número atômico, que é 10, e o número de massa diferente, então eles são átomos que são isótopos. A resposta seria que os átomos A e C, eles são isótopos do elemento químico. Segunda questão a ser analisada na aula de hoje é: observe os átomos de carbono abaixo e responda as questões. Então, aqui nós temos a representação de 3 átomos do elemento químico carbono, que tem o símbolo C. Por que estes átomos são isótopos? Então, olhando para esses átomos, por que vocês dizem que eles são isótopos? Então, a resposta é porque são átomos de um mesmo elemento químico que tem número de massa diferente. Então, observe que são átomos do mesmo elemento químico, no caso carbono, só que o número de massa, que é o número que está aqui no canto superior, ele é diferente. Então, sempre que isso acontecer, nós temos o caso de isótopo. Letra B. Qual o número atômico do carbono? Então, analisem esses 3 átomos e me digam qual é o número atômico do elemento carbono. Para saber qual é o número atômico, nós vamos olhar o número que está no canto inferior. Então, observem que eles têm número atômico igual a 6. Então, o número atômico do carbono é igual a 6. E letra C. Qual dos isótopos apresenta número de massa igual a 3? O número de massa, ele está localizado no canto superior do átomo. Então, qual deles apresenta o número de massa igual a 3? Esse átomo não é, esse átomo tem número atômico igual a 12. Então, seria o segundo átomo que está sendo mostrado, porque aqui em cima está um número de massa que vocês podem notar que é igual a 3. Então, o segundo átomo seria o átomo que apresenta número de massa igual a 3. Com isso, eu finalizo a aula de hoje, desse conteúdo, e peço que vocês façam a leitura do plano de estudo com a informação complementar que está contida nele, assim como os dias e horários em que eu estou disponível para o recebimento da atividade e retirada de dúvidas. Não deixem de fazer a atividade e me enviarem ou de tirarem suas dúvidas comigo, pois isso é muito importante para a aprendizagem de vocês e também para a composição da nota de participação nas aulas remotas. Então, bons estudos para vocês e entrem em contato comigo. Um abração e até a próxima aula.